Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, a última aula aqui do seu curso básico aqui de CMS dentro do Framer. Nas três primeiras aulas a gente entendeu sobre CMS, como que a gente cria um CMS, edita campos, e hoje eu vim aqui com um projeto prático nessa última aula, onde a gente vai recriar o blog do Banco Itaú dentro do Framer sem usar uma única linha de código para você exercitar, né, o CMS aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai criar a versão de computador do blog do Itaú, né? E a gente vai... A ideia aqui não é o design da página do blog, mas sim você entender como que você estrutura um CMS e como que você puxa os posts do CMS para o seu design, para a sua página real, né? E aí, se der muito certo essa aula, quem sabe a gente não pode fazer uma parte 5 aí, onde nessa parte 5 a gente cria ali a página interna dos posts e faz o responsivo. Vai depender de vocês, mas para a gente fechar esse curso, essa vai ser a nossa última aula. Então, para a gente começar, o que eu preciso que você faça? Crie uma conta dentro do Framer. Se você não tem uma conta no Framer, entra aqui na descrição que tem um link que você consegue se cadastrar por ele. Se você se cadastrar por esse link dentro do Framer, você me ajuda e todo mundo fica feliz. Se cadastra por esse link, é gratuito, né? E já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta essa sugestão de vídeo aqui abaixo e bora pra cima que a gente vai ter um conteúdo sensacional. Eu também tô lá no Instagram, onde eu tô sempre compartilhando meu dia a dia, trazendo coisas ali pra vocês. Então o Instagram tá aqui na descrição pra gente poder começar, tá legal? Deixa eu ver se meu enquadramento aqui tá bacana, tá bonito. Se eu tô bonito aqui pra vocês, eu tenho que ficar bonito, né, pô? Pra gente fazer algum projeto legal. Então vamos lá. Primeira coisa, esse aqui é o blog do Itaú. É uma página simples, a ideia é ser simples, a ideia é ser rápido para que a gente consiga fazer um conteúdo dinâmico, um conteúdo bem bacana aqui para vocês. E o que a gente tem de feature nesse blog? A gente tem uma barra de pesquisa, a gente tem aqui as categorias onde a gente consegue alternar, né? Sendo esse aqui o início, enfim. A gente tem essas categorias que a gente vai fazer e a gente tem aqui também, ó, os posts de fato. Então a gente vai trabalhar nessa estrutura aqui dentro com vocês, tá legal? Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou criar um projeto do zero dentro do Framer e eu já vou vir aqui em um title e eu vou renomear para Itaú Blog, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou deixar o meu layout pronto antes de estruturar esse CMS. E isso aí vai depender de vocês, tá? Como que vocês vão seguir, mas eu prefiro estruturar o layout primeiro. Então eu vou trabalhar uma largura de frame de 1200. Eu sempre começo... No desktop eu sempre gosto de começar com uma largura menor, porque aí quando a minha tela for expandindo eu consigo adaptar melhor, e fora que se eu trabalho com uma largura de desktop menor como 1200, né, eu consigo fazer um responsivo mais fácil para as outras telas também, tanto para o tablet quanto para o celular, e aí eu acabo tendo um aproveitamento melhor. Muito melhor do que eu construir para uma tela muito grande, onde eu teria que fazer várias telas de responsivo. Então 1200 é legal, né? A gente não vai fazer responsivo hoje aqui, né? Mas já ajuda, beleza? Antes da gente começar, eu primeiro vou salvar as cores aqui que eu vou utilizar. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho a minha cor laranja, e aí para eu pegar essas cores, eu vou usar essa extensão aqui no meu navegador, que é o Colorzilla. Eu vou deixar na descrição. Eu vou clicar aqui, vou escolher uma cor aqui da minha página, eu vou pegar o laranja, e aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui em Pages no meu Framer, criar uma nova página chamada Styles, e aí eu vou deixar tudo aqui, né? Então eu vou apertar F, vou desenhar um bloco aqui dentro, ó, de qualquer jeito, e vou vir aqui em Fill e vou colar essa cor, que vai ser o laranja, beleza? Vou apertar Shift Alt e puxar para o lado, para eu pegar a nossa próxima cor aqui, que vai ser esse cinza, esse branco aqui, né? Que vai ser a nossa cor branca. Então eu já vou até deixar aqui como branco, beleza? E eu vou deixar essa telinha aqui, ó, meio que um cinza, só para eu saber que aqui tem um branco. E a nossa próxima cor que a gente vai ter aqui, ó, vai ser o preto. Então eu vou vir aqui em Color
e vou pegar esse preto aqui, que é um preto total também. Vou colocar ela aqui, beleza? Tem esse cinza aqui também, que o Itaú trabalha, que eu vou pegar aqui de fundo, que é esse aqui, ó, beleza? Vou colar aqui, beleza? Espera aí que eu não peguei ele não, tá? Deixa eu clicar aqui de novo, vou escolher aqui, vou pegar ele e vou colar. Pronto. E deixa eu ver se tem mais alguma outra cor aqui pra gente poder pegar. Tem esse cinza mais escuro aqui, ó. Que é quase um preto, né? Beleza, então a gente tem as nossas 4 cores aqui que a gente vai utilizar no projeto. E aí agora eu vou salvar elas como uma variável, ou seja, eu vou salvar elas como um estilo para que eu não precise ficar pegando o código toda hora e facilitar ali na criação do meu projeto. Então eu vou selecionar o laranja, vou vir aqui em fio no menu lateral direito e eu vou clicar aqui em novo estilo e eu vou renomear ela aqui como laranja, você pode dar o nome que você quiser. Essa outra aqui eu vou clicar em novo estilo e vou colocar como branco. Se você deixar essa aba de fio aberta, é só você trocar aqui e clicar na cor, que aí ele mantém e aí você vai adicionando. Esse aqui eu vou chamar de preto, beleza? Esse outro aqui eu vou chamar de cinza 2, porque tem o cinza 1 aqui, ó, que é esse cinza aqui que acabou que eu não salvei, né? Deixa eu escolher aqui, ó, vai ser esse aqui, peguei. E eu vou puxar ele aqui pro lado. Eu vou colocar aqui. Cara, se bem que ele não pegou não, né? É o F1, F2, F4. F1, F2, F4. Ó, pronto. Não. F1, F2, F4. Pronto. E eu vou escrever ele aqui como cinza 1, para ficar fácil. Vou jogar aqui para cima, tá? Eu gosto de deixar essa página criada só para eu salvar os estilos. E a fonte que o Itaú está usando aqui, eu vou usar uma ferramenta aqui do meu navegador para poder saber qual que é. Ou então você pode usar uma extensão aqui, ó, que ela é bem legal, que eu vou pesquisar aqui junto com vocês, que é o CSS Pepper. Você pode abrir ela aqui, o link está na descrição e usar no Chrome. Adicionar a extensão, que aí eu consigo saber quais estilos que o site está utilizando. Então eu vou abrir aqui, vou abrir o CSS Pepper. E aí eu posso selecionar aqui para eu poder saber. Ó. Por exemplo, eu vou selecionar aqui e ele está usando a fonte Itaú Text, que é uma fonte personalizada. Então o que eu vou fazer para ficar mais fácil, tá? Eu vou usar a fonte Inter e aí eu vou deixar esses estilos configurados, né? Então aqui eu sei que eu estou usando isso, né? Beleza. Beleza, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá ótimo. Então, tá configuradinho assim, tá? Eu vou deixar só as cores salvas aqui, beleza? Deixa eu ver se a gente já deixa as fontes... eu vou deixar só isso aqui, pronto, tá bom? E aí eu vou vir ali na home e vou começar a construir, tá bom? Então, primeiro eu vou montar o meu header aqui, né? Que esse header aqui, ele vai acompanhar o scroll do meu site. Para isso, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apertar F e vou desenhar um bloco aqui. Tá sambando, eu venho aqui no meu desktop, clico aqui em Layout no menu lateral direito, beleza? E aí eu já vou selecionar o header, vou deixar a largura dele como fio para ser responsivo e a altura aqui, eu vou trabalhar com uma altura aqui de 100, que vai ser uma altura legal. E aí eu já venho aqui no fio, que é a cor de dentro, e vou colocar laranja, beleza? Ótimo. Vou renomear ele aqui para header, ótimo. Vou clicar aqui em Layout dentro dele e eu vou criar um outro frame aqui dentro, apertando o F e desenhando, que ele vai se chamar Container aqui na minha camada, que a única função dele vai ser a gente dar esses espaços nas laterais, que é um espaço de respiro, e concentrar nosso conteúdo no meio para ficar responsivo. Então, para isso eu tenho que colocar a largura como fio e a altura como fio. Por quê? Por que eu coloquei a altura como fio também? Porque a altura do header já está fixa, então eu posso colocar ela como fio, a do container, para pegar a altura do header, né? Então é isso. E agora eu vou tirar a cor de fundo, adicionar um layout, e aqui em Min Max eu vou clicar e vou colocar um Max Width fixo, trocar de relativo para fixo, que vai ser a largura máxima desse container, que é onde vai ficar o nosso conteúdo. Que aí no caso eu vou trabalhar aqui com 1060. Olha só, a gente vai ter esse espaço aqui e aqui que vai concentrar nosso conteúdo, beleza?
Então, ótimo. Agora eu vou colocar a nossa logo e a nossa barra de pesquisa aqui. Para a gente colocar a nossa logo, a gente precisa baixar ela. E aí eu vou usar o CSS Pepper aqui, ó, para poder fazer isso para a gente, tá? Deixa eu clicar aqui e voltar, ó. CSS Pepper. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Ele é um SVG, tá vendo? Mas na versão gratuita que eu tenho aqui, eu não consigo baixar esse SVG. Então, o que que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu vou abrir uma outra extensão que eu tenho aqui, que é uma extensão que eu consigo salvar as imagens do site, que é essa download de imagens, está na descrição. Eu vou rolar lá para baixo e ela tá aqui, ó, Itaú Blog, tá? Eu vou clicar aqui para baixar ela. Ele tá salvando numa pasta aqui bem aleatória, eu vou salvar aqui, beleza? E aí eu vou puxar aqui para dentro da minha pasta de downloads. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó, puxar para cá. Vou dar um Ctrl X nela e vou dar um Ctrl V aqui dentro. E ela veio como SVG, por isso que tá com essas coisas aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou clicar com o botão direito, vou adicionar ela numa stack, vou deixar essa stack como fit content e vou chamar ela de logo, beleza? E aí ela vai ficar aqui no nosso cantinho e eu vou aumentar ela também. Então, eu venho aqui no group, clico aqui no cadeadinho, tá vendo? E eu vou deixar um tamanho aqui de uns 120, que aí ela aumenta proporcionalmente, ficou bem grande, eu vou deixar num tamanho aqui de 100. Eita, que já vai ficar legal. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui 100. Pronto, beleza, deu certo. E quando a gente clica aqui, ó, a gente recarrega o blog. Então eu vou selecionar a logo, vou vir aqui em Link To e vou colocar aqui Home para voltar para a página Home, beleza? Eu não vou explicar aqui nessa aula sobre tags, semânticas e tudo mais, até porque não é o objetivo dessa aula, né? Mas eu vou explicar aqui essa base aqui para vocês e semântica vocês aprenderam em outras aulas. Eu vou explicar aqui a base do CMS, né? Então, beleza, já montei isso aqui, agora eu vou colocar essa barra de pesquisa, né? O Framer tem uma barra de pesquisa para CMS que você clica aqui no mais, e aí você pode digitar aqui o Search, ó, e arrastar para cá. Que como funciona essa barra de pesquisa aqui, ó? Ela fica desse jeito, né? E aí quando você clica nela, eu vou dar um play aqui para você ver, ó, ela abre esse campo de pesquisa. Então, para a gente construir exatamente igual isso aqui, a gente vai construir ela com frames e vamos colocar por cima essa barra de pesquisa do frame com opacidade baixa. E aí ele vai simular, né? Ele vai abrir, né? Diferentemente daqui, mas vai simular o que a gente quer fazer. Então eu vou apertar F, vou desenhar um frame aqui. Vou colocar ele nessa largura aqui, ó, de uns 180, acho que tá legal. Vou colocar uma borda arredondada de 10. A cor de fundo eu vou colocar esse cinza que eu tenho aqui, ó. Beleza? Vou adicionar um layout para a esquerda. E aí eu vou colocar o nome dele aqui, ó, de pesquisa. Beleza? E eu acho que nem vai precisar colocar a opacidade baixa, é só puxar o search e deixar aqui, ó. E vou diminuir o tamanho. Vou apertar aqui no cadeadinho, ó. E vou diminuir o tamanho dele, ó. Vou colocar um tamanho de 20, beleza? Vou selecionar e aqui eu vou alinhar a distribuição dele em Start para ele ficar aqui. E aí eu vou vir aqui no pad, vou desvincular. Na esquerda e na direita eu vou dar um pad de 20 aqui, ó. Que aí ele vai ficar aqui. Na verdade nem 20, acho que pode ser 14. E vou colocar o texto. Vou apertar T, vou clicar aqui dentro e vou digitar o que você está procurando. Beleza? Vou puxar para cá para inverter. A cor dele, eu vou colocar uma cor bem clarinha. Aí eu posso colocar esse cinza aqui, não vai dar, o branco também não. Acho que vai ser esse cinza 2 aqui. Não, é um preto só com opacidade baixa, então eu vou deixar a opacidade aqui, ó, com 60, só para ficar bacana. Beleza. E vou diminuir o tamanho disso aqui, né? Vamos ver aqui quanto que eles estão usando aqui com o CSS Pepper, para ficar fácil. Deixa eu ver se eu consigo mover ela de lugar. Acho que ele não vai deixar eu mover ela, né? Ah, vai. Aqui, ó. Vamos ver quanto que a gente está usando aqui.
Tá usando 16 e tal o text. Beleza. Então é isso. Acho que eu vou ter que aumentar ela mais aqui, ó. Só pra gente fazer isso aqui, ó. 16 e tal o text, beleza? E aí, quando eu der um play e clicar, ó, vai abrir o campo de pesquisa, né? Só que tá abrindo só quando a gente clica na lupa. Então, o que que eu vou fazer? Essa lupa aqui, ó, eu vou deixar ela como absolute e vou colocar 0 aqui em tudo, ó. E desvincular o cadeadinho, porque olha o que que vai acontecer, ó. Agora, quando eu clicar em qualquer lugar, vai abrir. Só que o ícone dela tá aparecendo. Então, eu venho aqui e deixo a opacidade como 1, como 0. Aí, beleza. E só que eu ainda preciso colocar um ícone aqui. Então, eu venho aqui nessa barrinha aqui do mais e vou digitar icons. E vou puxar aqui esse material do Google aqui dentro, para dentro da minha barra aqui. E aí eu vou vir aqui em icon e vou digitar search. E vou pegar aquela barrinha de pesquisa que eu tenho aqui dele, ó. Pronto. E aí a cor eu vou colocar essa cor preta e já está funcionando. Agora eu venho no meu container e coloco a distribuição Space Between e mandou aqui para as laterais e está funcionando a minha barra de pesquisa. E aí aqui na barra, ó, você consegue colocar o escopo do que ela vai pesquisar, né? Então no caso vai ser o CMS que a gente vai criar e tudo mais. O input aqui, você consegue editar a fonte, enfim. Isso aqui você pode explorar do jeito que você quiser, né? Mas aqui dá para você configurar ela de uma maneira bem interessante, a gente vai configurar ela depois, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer algo legal aqui, que é a gente fazer o seguinte, ó. Color text, aqui onde tem search, eu vou digitar aqui, ó, pesquisar. E quando clicar, a pessoa consegue digitar, né? Beleza. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Agora a gente vai criar essa barrinha aqui, ó, que é onde vai ficar as nossas categorias, né? Então eu vou apertar F, vou desenhar um outro frame aqui. Tá vendo que tá dando espaço entre os elementos? Eu posso selecionar aqui, ó, o desktop e aqui no gap eu zerar. E na verdade eu nem preciso apertar F, é só eu vir no meu header aqui, ó, dar um Ctrl D e duplicar, tirar a cor de fundo, colocar o branco, né? Colocar o branco, beleza. Vou renomear aqui, ó, para categorias. O container aqui eu vou deletar essa logo e essa barra de pesquisa, beleza. E ao invés de eu usar uma altura fixa aqui, ó, que eu não preciso usar um height tão alto, na verdade vamos usar um height aqui, ó, vou usar um height aqui de uns 60, aqui, ó, 60 não, vamos usar uns 70, tá interessante? E aí a gente vai colocar esses textos aqui dentro. Então, como que a gente vai fazer? Vou vir aqui em container, vou apertar T e vou digitar aqui, ó, início, beleza, pronto. Vou clicar com o botão direito nele, apertar DD Stack, Fit Content, show. E vou dar um padding aqui, ó, de uns 10, para ter um espaçamento legal. E aí eu vou colocar a altura dele aqui, ó, como fio, para ele pegar aqui 100%. E essa barrinha de baixo dele, ó, tá vendo? Eu vou colocar uma borda. Então eu seleciono ele, vou até colocar o nome dele aqui de Link Menu. Vem aqui em Border, a cor dele eu vou colocar preto, porém aqui no IDEF eu vou desvincular e vou deixar apenas um embaixo, ó. Só que aí eu vou ter que colocar esse outro cinza aqui, ó. Tá vendo que legal? Ele já vai criando o efeito que a gente procura, né? E aí, o que eu posso fazer aqui agora que vai ser bem interessante? Quando eu passo o mouse nele, ele fica com a barrinha por baixo, né? E o que dá pra gente fazer aqui então? Eu posso transformar ele como componente, tem aula de componente por aqui também, tá? Botão direito, criar componente, create, e aí o que eu vou fazer? Ó? No estado inicial, o border dele aqui, ó, eu vou colocar como opacidade 0, pronto? E aí eu vou clicar, adicionar um hover nele, que nesse hover, a borda dele vai ser 100%, tranquilo? E aí, o que eu posso fazer também? Eu posso criar uma variante dele onde a borda já está 100%,
que vai ser o que tiver selecionado, né? Então é isso. Esse aqui vai estar selecionado porque já está na home, e aí eu posso vir aqui e selecionar como variante 2. Mas os outros que eu duplicar aqui, ó, por exemplo, no link menu, olha lá, dupliquei, não vou colocar Space Between, eu vou colocar Start, eu posso dar até um gap aqui de uns 24. Nesse outro aqui eu já posso deixar a variante 1. E aí é só eu ir trocando os nomes aqui, né? Então eu vou abrir o componente, vou vir aqui na variante 1, clicar no texto, vou vir em vou vir em Content, criar variável plain text. E eu vou colocar aqui, ó, nome menu. Beleza? Agora aqui é só eu copiar os textos, né? Então aqui vai ser planejamento financeiro. Vamos ver aqui, ó. Planejamento financeiro. Deixa eu trocar aqui, ó. O outro aqui, segurança digital. Essas categorias a gente vai criar tudo no CMS para a gente vincular. Segurança digital. O próximo aqui vai ser o dicas para você. Vamos fazer só com esses três para ficar mais fácil, né? Até para vocês entenderem, mas o contexto vai ser o mesmo, tá? Beleza. Vou colocar aqui, ó, dicas para você, que aí a gente faz só com 4 posts, que aí você vai entender. Dicas para você. Vamos fazer só com esses aqui, né? Já tá bem bacana. Se eu der um play no meu projeto, ó, o bom que você diminui, ele vai se adaptando também de uma maneira bem interessante, ó. E quando você passa o mouse, né? Quando eu rolar, essa barra aqui, nossa, ela tá pequena, mas quando eu rolar eu quero que esse menu fica fixo aqui, ó, né? Como que eu vou fazer esse menu ficar fixo? Normalmente você viria aqui no header, trocaria o tipo dele para fixed, só que ele passaria por cima, né? Como que a gente vai ter que fazer? Eu vou trocar de fixed para stick. E aí na hora que eu der um play no projeto e rolar, ó, ele já funciona. Só que para eu certificar que ele vai ficar por cima de tudo, olha aqui que legal. Para eu certificar que ele vai ficar por cima de tudo, eu preciso vir aqui e colocar o z-index dele como 9. O que é o z-index? O z-index é o quão à frente ele está sobre os outros objetos do site. Então, quanto maior o z-index, mais à frente aquele objeto está. O z-index vai até 10. Então, eu vou deixar 9 aqui para ele ficar por cima de tudo, né? Beleza, então. Essa vai ser a ideia. Agora eu tenho que criar esse topo nosso aqui, ó, que dependendo da aba que eu selecionar, a imagem de fundo dele vai ser trocada, né? Dependendo da aba que eu trocar, a imagem vai ser trocada. Então, vai ser isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar F, vou desenhar um outro frame aqui, Fill, e a altura dele, eu vou deixar uma altura aqui de 500, que eu creio que é a altura dele padrão, né? E aí eu vou chamar ela aqui de Hero, beleza? E aí nessa Hero a gente vai ter a nossa imagem de fundo para a gente poder trabalhar. Bom, pessoal, agora que a gente já fez isso, que a gente já fez a nossa Hero aqui, né? O que a gente vai fazer? Eu vou adicionar um layout e vou puxar um container aqui. Então eu posso copiar o container aqui do categorias e colocar aqui, né? Na verdade não é categorias aqui é nave, que é o menu, né? Beleza. E aí, ó, esse container, eu vou tirar a cor de fundo da Hero. Aliás, esse container aqui eu vou deletar esses links, né? E aí eu tenho que colocar um texto aqui, que vai ser esse texto aqui, por exemplo. Perfeito? Eu vou colocar esse texto aqui. Copiar aqui, beleza? E vou colar colar aqui, apertando o T, clicando aqui, colando ele. Eu vou colocar com Ctrl Shift V, que o Ctrl Shift V é diferente do Ctrl V. O Ctrl Shift V você cola o texto sem link, sem estilo. Já o Ctrl V, ele cola o texto e cola o estilo do texto também, né? Então tem essa diferença. Como isso aqui vai ser o nosso H1, né? O nosso título principal, eu vou colocar ele bem grande. Eu vou colocar aqui ele no tamanho de 48, ficou muito grande, vai ter que ser 40. Vou vir aqui em Width Fixed e vou puxar aqui para quebrar ele, ó. Essa imagem do card eu tiro, que ele copiou o texto alternativo da imagem, beleza? Pronto. Acho que assim tá legal. Eu vou deixar ela aqui como semi-bold e uma altura de linha aqui de 1.4. Tá interessante. Com o novo. Beleza. Vou deixar assim. E a cor aqui, ó, vai ser branca.
Só que antes a gente tem que puxar a nossa imagem para cá. Então, eu vou abrir novamente aquela extensão nossa para a gente puxar as imagens. E aí eu preciso achar essa imagem aqui. Tem que ver se eu vou conseguir achar. Que é essa imagem aqui, ó. Eu vou baixar ela. Então, eu vou clicar aqui para baixar. Beleza? Eu vou colocar aqui em Downloads. E aí, ó, ela tá com 2 megas, ela tá muito pesada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir aqui no nosso navegador o nosso sitezinho que é o TinyPNG, que é o Pandinha, que eu vou jogar a imagem para cá e ele vai diminuir o tamanho dessa imagem, né? Vamos ver aqui para quanto que ele vai diminuir. E aí eu tô pensando em fazer uma outra coisa aqui também, ó. Mesmo assim, ainda ficou 949. A imagem, ela tá com mais de 2.000 de largura. Não precisa ter estudo, pode ser pelo menos ali uns 1920, né? Não precisa ter 2.000 e tanto. Então, eu vou abrir o Google aqui, ó, e vou digitar, ó, peraí que eu abri o Gemini. Resize Image. Vou deixar na descrição também o link. Vou abrir esse primeiro link, vou arrastar essa imagem para cá, e aí a gente vai mexer na largura dela. Colocar aqui, ó. E aí aqui, ó, a largura vai ser 1920. E aí isso aí também já diminui o tamanho dela, né? Beleza, eu vou clicar aqui em Export. Desse jeito, tá processando. Então ela sai de 2.732 para 1920. E aí o tamanho dela de 3 megas já diminui para 574. Só com isso, ó, eu já posso vir no Time, posso jogar e vai diminuir ainda mais, né? Então vai diminuir aqui para, deixa eu ver. Vamos ver aqui para quanto que ele vai. Ele foi para 492. Muito bom. Vou clicar aqui em baixar, eu vou colocar o nome de BG Hero. E agora eu vou vir aqui e vou puxar ela para cá. Então o que eu faço? Eu não gosto de colocar a imagem de fundo aqui no fio. Gosto de enviar essa imagem separada. Então eu vou vir aqui no meu Finder e vou puxar ela aqui para dentro. Puxei. Beleza. E aí eu vou vir aqui nas camadas e vou colocar ela antes do container aqui, ó. Pronto. Só que aí ela está ocupando o mesmo espaço, então eu vou trocar o type dela de relativo para absoluto. E aí eu vou desmarcar os quadradinhos e vou colocar 0 aqui do lado, ó. Aqui, 0 em cima e 0 embaixo. E aí vai ocupar o mesmo espaço que eu tenho aqui. E aí eu vou colocar o nome de BG, beleza? E agora eu tenho que passar o meu container na frente dela. Então eu vou selecionar o container e vou colocar, e vou vir aqui em Styles, Z-Index também, e vou colocar 3. Gabriel, por que você não colocou 2, já que ela é 1? Porque agora vocês estão vendo que tem um fundinho pretinho na frente da imagem. Esse fundo preto é uma máscara para ter leitura nos textos. E aí a gente vai criar com frame também. Então, fora aqui eu vou apertar F, vou desenhar um frame, vou dar um Ctrl X e vou colar ele dentro da Hero aqui. E eu vou colocar o nome de Overlay. Vou vir aqui no Fill, vou colocar a cor preta nele, beleza? Só que agora ele tem que ter os index de 2, o BG de 1 e o container de 3. O container já está 3, o BG ele já é 1 naturalmente. E o overlay nosso aqui, ó, eu vou vir em Styles e Index, eu vou colocar 2. Pronto. Aí agora eu vou trocar o tipo para absoluto, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. E aí eu vou vir em Fill e vou diminuir a opacidade. Vou deixar mais ou menos aqui, ó, em 60%. Olha que legal. Agora deu tudo certo, a gente já tem tudo funcionando perfeitamente. E era isso que precisava. Se eu der um play aqui no meu projeto, ele já está assim. Gabriel, mas por que o container não está crescendo aqui, ó? Tá vendo o menu e tal? Muito simples, ó. Quando a gente colocou ele Composition Stick, a largura dele ficou fixa. Então eu coloco o Fill. Esse aqui de baixo já está Fill, então é isso, ó. Agora quando eu aumentar, ele vai se adaptar. Inclusive a imagem também se adapta. Só que aí está cortando um pouco o rosto da mulher e eu posso melhorar isso aqui, ó. Então, por exemplo, aqui no BG, não, tá certo, é assim mesmo. Então, beleza, é isso aqui que a gente precisa. Agora, eu vou aumentar esse meu desktop aqui para baixo, para eu criar o restante das coisas aqui, ó. Então, eu já tenho um header, já tenho um nav, já tenho a hero. Agora, eu vou criar os conteúdos aqui dentro, né? Essa seção de conteúdos aqui. Eu acho que só essa seção de conteúdos aqui tá bom. E a gente cria aqui a parte do rodapé, né? Então, vamos fazer isso aqui? É a mesma coisa, galera. Olha só o que eu vou fazer.
eu vou duplicar essa hero, Ctrl D, vou chamar ela aqui, ó, de section 2, seção 2, né? Inclusive, tá certo. Vou deletar essa hero e esse overlay. Não, vou deletar o BG e o overlay. Isso aqui eu vou deixar. E aí, quando é seção de conteúdo, que não tem imagem de fundo ou não é um topo, né? Eu não trabalho com altura fixa na seção. Eu geralmente deixo ela como fit content. O container também como fit content. Porém, aqui na seção 2, eu venho no padding, desvinculo os valores, e em cima eu coloco 120 e embaixo 120. E aí fica legal. Vou tirar a cor de fundo. Esse meu título aqui, ó, eu vou trocar para conteúdos recentes. Vou dar um Ctrl Shift V. Beleza? E vou trocar a cor dele para preto. Ele ficou com um espaço aqui embaixo, deleto. E vou deixar fit content esse texto. E aí aqui, ó, ele vai ser um H2. Então aí eu vou trocar o size de 40 para 32, beleza? Então pronto. Lembrando que você teria que vir aqui na tag, colocar H1, H2, colocar tag de section e tudo mais, mas isso aqui geralmente você faz ali no final do projeto. Eu estou fazendo aqui rápido para a gente já ter a base montada, né? Mas aqui eu tenho conteúdos recentes e aqui embaixo vai vir os nossos conteúdos, beleza? E essa seção aqui, ó, ela vai ter um fundo cinza, ó. Então eu vou selecionar ela, vou vir aqui em Fill e vai ser esse cinza que a gente tem aqui, ó. E agora o rodapé é mais fácil ainda, né? Eu vou só duplicar essa seção 2, vou chamar ele de footer, que é rodapé, beleza? A cor dele é outra também, vou trocar aqui para esse cinza 2. E agora a gente vai ajustar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é a logo dele. Então, vou vir aqui no topo, vou vir aqui no frame logo, vou copiar e vou colar aqui dentro dele, ó. Beleza. Próxima coisa aqui vai ser esse texto. Eu vou copiar o texto, né? Vou apertar T aqui dentro e vou dar um Ctrl Shift V. Esse texto, ele geralmente tem um tamanho aqui de 14, porque está no rodapé. A cor dele vai ser branca. Eu falo isso, galera, porque eu faço isso aqui todo dia, eu praticamente decorei, viu? E vou colocar Fixed. Agora eu diminuo o tamanho dele aqui, ó. Pronto. E só aqui em cima que eu vou deixar... Não, tá tudo certo, né? É isso mesmo. Só que tá muito branco. Acho que eu vou deixar um cinzinho assim, ó. Igual a gente tem aqui. E aí agora a gente tem que colocar essas redes sociais aqui, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Essas redes sociais aqui, ó, eu vou ver se eu tenho os ícones aqui que eles usaram. Eu não tenho os ícones aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma biblioteca de ícones do Framer, vou vir aqui mais, vou vir em Icons, e vou usar esse do Meteor aqui, e vou jogar aqui dentro. Eu vou digitar aqui, ó, X do Twitter, beleza. Vou dar um Ctrl D para duplicar, eu vou digitar o Facebook. Ctrl D de novo, vou digitar o YouTube. E Ctrl D de novo, eu vou colocar o Instagram. Selecionado o Instagram, eu vou apertar Shift e vou selecionar os outros. E aqui no Width, eu vou aumentar ele aqui para pelo menos 30. E a cor deles vai ser branca. E aí eu vou agrupar eles em um frame só. Então seleciono com Shift, aperto, clico com o botão direito, ADD Stack, Fit Content e vou dar um espaçamento de 16 entre eles. 16 ainda ficou pouco, vou colocar 24 e vou chamar de social aqui, beleza? Então é isso, tá? Vou duplicar esse texto com Ctrl D, vou colocar esse acompanhe aqui, ó. Beleza? E aí o tamanho dele vai ser um pouquinho maior, ó. Vai ser 16, porque aí ele vai ficar por cima deles. Então eu seleciono o container social, aperto Shift o texto, botão direito ADD Stack, coloco aqui a direção para baixo, alinhado à esquerda e deixo Fit Content. Show? E aí eu vou colocar aqui, ó, hits. Pronto, beleza, né? E aí agora, o que a gente vai precisar fazer aqui, ó? Tá vendo que eu tenho essa linha divisória aqui embaixo? É isso que a gente vai fazer também.
Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar 2 frames. Um frame para agrupar essa primeira parte e um frame para agrupar essa outra parte, né? Então o que eu faço? Seleciono o texto, seleciono o container da logo e o container redes, botão direito, add stack, vou deixar fill e a distribuição space between. Que aí vai mandar todo mundo para um canto e eu vou até chamar aqui, ó, de coluna 1, beleza? Vou dar um Ctrl D para duplicar e aí no container eu jogo para baixo. Tranquilo? Beleza. E aí eu vou dar um espaçamento aqui entre eles de 64. Nesse container de baixo, ó, eu vou deletar esse logo e esse redes. Vou colocar como coluna 2. E vou só colocar esses textos aqui, ó, com termos de uso e privacidade. Vou colocar aqui ó, como Ctrl Shift V. Isso aqui são links, você pode ajustar do jeito que você quiser. E vou colocar esses outros aqui também, ó. Ctrl C, só duplicar aqui, ó. Ctrl Shift V e pronto. Beleza? Então é isso. Esse nosso rodapé está muito grande, eu vou diminuir de 120 para 80 em cima e 80 embaixo. E aqui, nesse primeiro container, eu vou colocar aqui uma borda branca. Porém, aqui no IDEF eu vou deixar um só embaixo. Só que está apertado. Então eu vou vir aqui no padding dele, desvincular, e no padding de baixo eu posso dar um padding aqui de 32. Ó. 32 não, acho que pode ser um 48, vai ficar legal. E tá pronto, ó. A gente já tem o nosso rodapé, beleza? Vou vir aqui em Desktop, Fit Content. E aí agora vamos fazer isso aqui. Ai, Gabriel, mas e esse tracinho que tem aqui? A gente poderia colocar, só que para a gente colocar, eu teria que juntar isso, eu teria que colocar isso aqui num frame só, dar um padding no frame e colocar uma borda nele, só que não faz sentido, porque quanto mais frames você coloca no seu projeto, mais pesado ele vai ficando. Então vamos fazer o simples e funcional, beleza? Vamos publicar o nosso projeto? Então eu vou vir aqui em Publish, vou abrir o nosso link, e ficou assim, ó. Tá bem legal, né? Tá funcionando. E é isso que a gente precisava, né? Você pode criar até algumas interações aqui, ó, nesses ícones aqui depois, se você quiser. Então eu posso selecionar todos com Shift, ó. Vem Effects, Hover, e posso colocar para aumentar quando passar o mouse. Então olha só, passei o mouse e eles aumentam. Bem legal, né? Vamos colocar um link maneiro aqui também. Então eu posso vir aqui na engrenagem, Domains, e aí eu vou colocar um link bem legal aqui, como por exemplo, itaublog.framer.website. Pronto, ó. Update e posso abrir. Ó. Já está funcionando, vocês podem até abrir o projeto aí se vocês quiserem. Só que ainda, ó, vamos aumentar essa lista aqui, que ela não está aparecendo direito no projeto real, né? Tem que abrir o componente aqui, ó. E aí na própria variante 1 mesmo, na borda aqui, ó, você pode trocar de 1 para 2, que eu acho que já vai resolver, ó. Começa a aparecer 2, eu ainda achei muito pouco. Acho que pode ser que uns 3. Beleza? Então pronto. E aqui já fica melhor, né? Então pronto. Agora eu vou vir em Publish Update e vamos agora configurar o nosso CMS. Então a gente vai fazer 4 publicações nesse blog, que vai ser uma para planejamento financeiro, segurança digital, dicas para você e uma a mais, né? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, como que eu estruturo um CMS? Venho no menu superior do meu site esquerdo, passo o mouse nesse banco de dados que eu tenho aqui, vou clicar e aqui em Collections eu posso clicar aqui em ADD Blog e aí ele já vai criar uma collection de blog aqui pra gente, né? Essa collection categorias eu vou clicar com o botão direito, eu vou deletar, não vou criar dessa maneira. E essa artigos eu vou renomear para blog porque vai ficar seusite.com/articles, só que eu quero /blog, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. E aí, ó, eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou deletar todas essas publicações aqui, ó, com o botão... Eu posso vir aqui nos 3 pontinhos, deixa eu ver aqui, não. Então eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em deletar, ó. Pronto. E agora vamos estruturar o banco de dados. Vou vir aqui em Edit Fields
e vamos configurar o que essas postagens têm. Ó. Se eu abrir a página individual dessas postagens, deixa eu abrir aqui. Se eu abrir a página individual delas, ó, eu tenho o título. Vamos lá. Eu vou ter aqui dentro o título. Então, maravilha. A gente vai precisar do título. Então, vamos configurar aqui então. O primeiro aqui já está title. Eu vou colocar como título. E aí você pode mexer nas outras coisas aqui como obrigatório e tudo mais. O slug tem que deixar, que é o link que fica aqui em cima. Tá vendo que o banco de dados do Itaú se chama Artigos? Tá vendo aqui em cima? Acho que você consegue ver o link aí, né? O nosso se chama blog, mas a gente pode colocar artigos. Só eu clicar fora, clicar aqui e digitar artigos. Beleza? Então, ótimo. O próximo que a gente tem é a data. Então, aqui é só eu colocar aqui, ó, data. Beleza? O próximo que a gente tem aqui, ó, é uma imagem de capa. Posso renomear aqui para imagem de capa. E o próximo conteúdo vai ser um básico. E aí, óbvio, tem outros milhões de campos aqui para vocês explorarem e o Framer está sempre atualizando isso aqui, tá? Você pode mexer aqui. Beleza. Então, vou clicar aqui em novo item e aí eu consigo fazer as publicações aqui dentro, né? Então, vamos lá. Vamos publicar esse aqui primeiro. Seguro-desemprego. Ele já gera o slug aqui para mim de acordo com o título, né? Só que aí eu vou colocar só seguro-desemprego mesmo, beleza? E o conteúdo dele, eu vou copiar todo esse conteúdo aqui dentro, ó, Ctrl C, e vou colocar um Ctrl Shift V. Pode ser um Ctrl V direto, que aí ele já vai colar a formatação, beleza? E a imagem de capa vai ser essa imagem aqui, então eu vou clicar com o botão direito nela, salvar a imagem, salvar, e ela já está como... ela está como a VIF ele não vai deixar eu subir. Então eu vou clicar com o botão direito e eu vou usar essa outra extensão minha, que é salvar a imagem como tipo, e eu consigo salvar ela como WebP, por exemplo. E aí eu vou colocar aqui o título do blog, que aí essa imagem dá para eu subir. Ó. Pronto, vou vir aqui, imagem de capa, vou colar aqui, colei. Pronto. Posso clicar aqui em salvar no draft, publish, undraft, ou seja, tirar do arquivo. Vamos... E aí a gente esqueceu de um outro campo, o campo da categoria, né? A gente aqui, ó, tá vendo que ele criou até uma outra página, página de blog e tal. A gente deixa aqui, a gente não... Aliás, a gente não vai usar essa página de blog em si, então eu vou até clicar aqui, ó, em delete. A gente vai usar só essa página aqui de home, né? A gente não vai fazer a página individual hoje. Mas a gente tem planejamento financeiro, segurança e dicas para você. Então vem no CMS, Edit Fields, e aqui depois da imagem de capa eu vou adicionar um plain text e vou chamar categoria. Beleza? Categoria. Pronto. E aqui, ó, eu vou colocar a minha primeira categoria, que vai ser o... Deixa eu ver aqui. Vai ser o dicas para você. Pronto. Tá ótimo. Vou criar um novo item aqui agora. Que vai ser esse aqui. Vamos ver como é que vai ser. Copiei, colei aqui. Vou copiar isso aqui. A categoria aqui eu vou colocar planejamento financeiro. Planejamento financeiro. Tem que ser igual você fez lá no menu. E o conteúdo, eu vou copiar esse conteúdo aqui. Ctrl C, Ctrl V. E vou clicar com o botão direito aqui na imagem. Salvar a imagem como, salvar como WebP. Isso aqui vai estar tudo na descrição para vocês, tá? Clicar aqui, escolher imagem. Tem que achar ela aqui agora, né? Novo crédito. Pronto. Colocar aqui no Alt Text. Beleza. Essa aqui já está pronta. Save Draft, Publish, One Draft. Beleza. Vamos adicionar mais uma, novo item. Qual que vai ser a próxima aqui, ó? Vamos pegar uma de segurança digital. Ó, pronto. Cliquei aqui. Já vou colocar aqui em categoria segurança digital. Beleza. Copiar isso aqui. Título. Né?
O slug aqui ele tá o mesmo. Copiar esse texto. Vamos guardar aqui, ó. Copiei, colei. Próxima etapa aqui agora, ó, é a gente colocar uma imagem de capa, que aí vai ser essa imagem aqui, ó. Salvar como WebP. Se vocês quiserem, a gente pode fazer essa página interna depois, né? Quem sabe não tem uma aula 5 aí. Pronto, beleza. Save Draft, Publish, OneDraft. Vamos publicar uma última? A última aqui que eu vou publicar, ó. Então já foi dicas, segurança, planejamento financeiro. Vamos pegar essa outra de dicas aqui, ó. Copiar ela, colar aqui. Categoria, dicas para você. Dicas para você. Conteúdo. Vamos copiar esse conteúdo aqui. Pronto, copiei, colei. E aí agora é só eu copiar esse título aqui. Botão direito, salvar imagem como. Salvar como WebP. Colar. E agora eu venho imagem de capa. E vou subir essa imagem. Beleza. Save Draft, Publish, OneDraft. Galera, você já povoou o seu CMS. Agora você pode voltar para Home e a gente vai começar a estruturar isso aqui tudo, tá? Primeiro, vamos puxar ele aqui para conteúdos recentes. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar aqui em mais, né? Eu vou vir aqui em Collections e eu tenho a minha Collection Artigo. E eu vou arrastar ela aqui para baixo. Pronto. Tá na horizontal, seleciona o nosso container e coloca a direção para baixo, alinhado à esquerda. E eu vou dar um gap aqui, ó, de 64 para ter espaçamento. Agora, como que vai funcionar aqui, ó? Eu vou deixar o seguinte. Eu vou deixar 3 um ao lado do outro, porque assim ficou meio estranho como o Itaú fez. Aí vai ser mais ou menos assim, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então, o que que eu vou fazer primeiro? Se você ver aqui nas camadas, ele criou uma camada artigos e dentro tem um artigo para eu editar. Na camada artigos, que é o banco de dados, eu vou vir em largura e vou colocar ela como fio para ficar 100%. Vou deixar a direção na horizontal, beleza? Centro. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um limite de 3 posts. Então, vai ser um limite de 3 posts que eu vou colocar aqui, né? Na verdade, não. Eu vou deixar um limite de 10, né? Porém, eu vou colocar aqui essa opção de stack e vou colocar 3 colunas em cima e 20 de espaçamento. Vou vir aqui, vou deixar assim. E aí, no artigo de fato, ele deixa você editar um que vai replicar para os outros. Agora a gente ajusta. Então, vai ser uma imagem em cima e o texto embaixo. Então, eu seleciono o artigo, venho em direção para baixo. Alinhar à esquerda. A nossa imagem aqui eu vou deixar ela como fio e posso aumentar a largura dela aqui, ó. Ela vai ser bem grande, mais ou menos assim. E eu vou colocar um arredondamento de borda de 20. É tipo isso, né? Só que vai ser, ó, só em cima e aqui, ó. Pronto. Aqui no artigo eu vou zerar o gap e esse título aqui, ó, eu vou aumentar ele. Então, como que eu vou fazer? Esse style pré-definido eu vou zerar, vou deixar Enter. Vou colocar o tamanho de 20. Vou deixar como fio. Vou tirar esse letter aqui. Deixar ele como semi-bold. E a cor preta. Para não ficar desalinhado, eu vou vir aqui em Text e vou colocar Balance, que ele consegue balancear e quebrar. Beleza? Agora, eu preciso puxar aqui a minha categoria em cima. Como que eu faço isso? É muito simples. Só você duplicar esse texto aqui com Ctrl D. E aí aqui em Content, tá vendo que tá azul? Você vai clicar atrás, você vai setar a variável e você vai pegar aquela variável da categoria. E aí ele puxa para você, tá vendo? Então eu vou deixar ela como Fit Content. A altura dela aqui eu vou deixar 14. Vou deixar ela como regular, beleza? Nem é 14, é mais ou menos uns 12 aqui, tá bom? Vou clicar com o botão direito nela, ADD Stack, Fit Content. E aí, ó, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se Open Type eu vou deixar... Ó, eu vou deixar nesse Grow aqui para baixo, para ficar certinho.
E aí agora que está como fit content, eu vou vir no padding dela e vou dar um padding de 10. Tá legal? E aí no fio dela eu vou colocar aquele outro cinza que a gente... É um branco na verdade, né? No caso é o cinza, porque aqui vai ficar branco. Vou colocar aqui, vou jogar ela para cima. E ela tem um pequeno arredondamento de 5. Só que ainda esse padding tá grande, né? Esse pad aqui em cima eu vou deixar um padding de 6. E embaixo eu vou deixar outro padding de 6, beleza? Agora eu vou juntar os dois, o título é stack, Shift A, para virar um frame, fill, colocar alinhado à esquerda e vou dar um padding aqui de 40 nele. Ficou muito, né? Vou colocar de 30. E vou vir no fio e colocar a cor branca, ó. Olha só que legal que ficou, né? Fica bem bacana. E aí agora eu posso trabalhar dessa maneira. Agora eu posso colocar a data aqui. Então como que eu faço? Eu só copio isso aqui, colo embaixo, e aí eu venho em Content, setar variável e troco de categoria para data. E você vai colocar formato, porque aí você consegue formatar do jeito que você quer, ó. Tá vendo? Como que eu vou fazer? Aqui em data ele tem vários tipos de formato, né? Então tem só data, só o tempo e data. Eu vou colocar só data. Aqui você pode colocar full date. E aqui em localização eu vou colocar override e eu vou colocar português do Brasil, que aí ele vai formatar direitinho. Vou deixar ela como fit content, beleza? E aqui eu vou diminuir o tamanho, diminuir a cor aqui, ó, vou deixar uns 60. Pronto. E aí agora eu vou selecionar esses dois aqui, Shift A, alinhar para cá, dar um espaçamento de 16. Mas no container geral, eu posso dar um espaçamento de 48. E fica assim, ó. Olha só que legal. E aí ele já replica aqui, ó, para todo mundo, viu? Já replica para todo mundo. Olha só que legal que ficou. Se ele ficar assim bugado, ó, você vai vir aqui na stack, você vai deixar ela como fixa. E aí você vai ter que esticar um pouquinho aqui assim, ó, só para ele. Na verdade não, né? Na verdade não tinha que acontecer isso aqui não. Parece ser um bug do Framer. Parece ser um bug mesmo. Vou deixar fill, fit content e aqui fit content. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui, ó. Deixar fit content. Aí ele não tá indo, cara. Vamos aumentar só aqui assim, então, ó. Só pra ficar organizadinho. Tá bom. Tá bom assim. Só pra gente corrigir esse bugzinho. Aqui eu vou chamar de content, isso aqui. Aqui eu vou falar tag e título. Aqui eu vou chamar só de tag para ficar organizado. E agora tudo ficou mais fácil, né? Tudo ficou mais fácil. Então pronto, tá pronto aqui. Você já puxou os conteúdos. E agora a gente precisa... Vamos dar um publish update para a gente ver? Agora a gente precisa fazer aquilo das categorias, que a gente vai selecionar aqui, ó, vai trocar e aqui troca de acordo com cada categoria. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai trabalhar com variáveis, com variantes, né? Então, isso aqui une como um todo. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, ó? Quando eu selecionar o planejamento financeiro, esse banner troca e os conteúdos aqui trocam. Quando eu selecionar a segurança também, por aí vai. Ou seja, tudo tem que trocar ao mesmo tempo. Então, eu vou selecionar aqui, ó, o Nav com Shift, vou selecionar o Hero e vou selecionar o Section 2. E aí eu vou clicar com o botão direito, ADD Stack, vou deixar ele aqui, ó, como fill, vou alinhar aqui em cima e vou zerar aqui o gap, tá? E aí eu vou chamar eles de Navigation Blog. Pronto. Vou clicar com o botão direito, vou criar eles como componente, tá bom? E já vou deixar até a cor de fundo aqui, ó, do cinza, e vai ficar exatamente assim. Agora que vai vir um segredo. Eu vou ter que criar três variáveis, três variantes. Então, eu seleciono a variante 1, crio uma, crio mais outra e crio outra.
Então eu estou com 4. A primeira você deixa como tá, que é o início, tudo. Aí agora na variante 2, você vai vir no planejamento financeiro e você vai trocar ele para a variante 2. E o início 1, você vai trocar para a variante 1, beleza? Na variante 3, segurança digital como variante 2 dela e o início como variante 1, beleza? Então é só você ver exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó, porque aí você vai conseguir pegar o macete. Agora que eu troquei, eu preciso fazer com que cada post puxado tenha a respectiva categoria. Então, planejamento financeiro, eu vou selecionar o artigo list, né? Eu vou vir aqui em filtro, eu vou deixar o match como all, ou seja, todos, e o filtro aqui vai ser na categoria. Quando a categoria for igual, aí você vai digitar aqui, ó, planejamento financeiro, ele vai exibir. Entendeu a ideia? Então, é isso que a gente precisa. E aí a gente vai fazer o mesmo para cá, ó. Esse aqui é segurança digital. Selecionei, filtro, all, filters, categoria, é igual a segurança digital, ele vai exibir. Bem bacana, né? Vamos para o último, então. Selecionei, filtro, filters, categoria é igual a dica para você. Pronto, ó. Funcionou. Deixa eu ver uma coisa aqui que tem algo errado aqui, tá? Segurança. Esse dicas para você, tá faltando um aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que é esse aqui, ó, dicas para você. Esse outro aqui, segurança digital, dicas para você. Ah, tá. Agora eu acho que vai aparecer. Ó, deixa eu trocar aqui, ó. Dá Enter. Agora apareceu os dois. É porque tava bugado ali, ó. Dicas para você. E tá pronto. Agora a gente tem que alternar os banners aqui também. Eu gosto de transformar tudo em componente, porque eu não sei se um dia eu vou trocar, eu vou editar as coisas aqui e tal, e aí eu vou ter que trocar tudo manual um a um. Então eu vou selecionar esse banner aqui, ó, essa hero, clicar com o botão direito, vou criar ela como componente, e aí eu vou criar aqui, ó, uma coisa. Eu vou fazer com que eu consiga ter uma variável do texto e da imagem de fundo para eu trocar em cada uma ali dos componentes do Navigation Block. Então aqui no variante 1, eu vou selecionar, vou vir no BG, vou vir aqui em Fio mais, criar variável de imagem. Pronto. E aí eu vou vir no texto, Content, criar variável, Plain Text. É isso que eu preciso. Aí agora eu vou deixar do jeito que está, eu apenas vou vir na variante 2, e aí eu vou ver se no planejamento financeiro tem alguma coisa. Não, é a mesma imagem. Segurança digital muda, ó. Na segurança digital, o que eu vou fazer? Eu vou trocar para essa imagem aqui. Então, primeiro eu vou trocar o texto, copiar o texto, vou selecionar Hero, vou vir aqui no texto e vou trocar para esse, ó. Aí, na hora que eu trocar e der um Enter, ele já ajustou, né? Só que aí ficou isso aqui quebrado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir no texto original, Text, Balance, que aí ele vai balancear aqui, não vai deixar ficar daquele jeito, né? E aí agora eu vou vir em imagem e vou trocar essa imagem, né? Então eu vou baixar essa imagem aqui, ó. Que vai ser essa. Baixar. E agora eu vou fazer o resize dela também, né? Então eu vou jogar ela aqui. E eu vou alterar ela para 1920 também, ó. Aliás, ela já estava pequena, né? Ela só está muito grande, então é isso mesmo. Vou vir aqui no Tiny, vou jogar ela aqui. Beleza. E vou clicar aqui, ó, em Download. Pronto. E agora eu vou vir, escolher imagem e vou baixar a minha nova imagem. Pronto, ó. Problema resolvido. E aí vamos ver se o outro também está funcionando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou ver no Dicas para vocês, é a mesma coisa. E aí a gente vai ir trocando essas imagens agora. E aí esse aqui, galera, ele vai trocar a imagem também. Então,
A gente primeiro vai trocar o texto dele, que vai ser no Dicas para você. Vou vir nele aqui, ó. Que é o último, né? Selecionei, troquei. Dicas para você. Pronto. E a imagem, cara, é a mesmíssima coisa. Vim aqui na minha extensão, vou procurar a nossa imagem que está com 5.000 de largura. Meu Deus do céu. Vou baixar. Vou abrir aqui, ó, o Image Resize, para a gente poder diminuir o tamanho dessa imagem. Tá pesando 4 megas. Só de você diminuir a largura da imagem já melhora. Então aqui no width eu vou colocar 1920. Eu vou clicar aqui em Export. Vamos ver para quanto que ela vai. Ela foi para 871, de 4 megas para 871. Agora eu vou jogar ainda no TinyPNG e aí ela vai para, olha só, 328. Cara, isso aqui é uma economia absurda que poupa muito do carregamento do seu site. E é essa a ideia que a gente tem que seguir aqui a partir de agora. E tá pronto, tá funcionando. Vamos voltar lá na home, vamos ver como é que tá funcionando tudo aqui. Eu vou clicar em Publish, vou atualizar o meu site, vou rolar aqui, ó, tá tudo funcionando. E aí eu vou trocar o planejamento financeiro. Aliás, eu não conectei, né, galera? Tem que conectar aqui, senão não vai funcionar. Então, o que a gente vai fazer? Quando a pessoa selecionar planejamento financeiro, ela vai vir para a variante 2. Então, eu vou clicar nesse raiozinho e vou ligar aqui. E vai ser uma interação de clique, ó, igual tem aqui, ó, clique. Beleza? Pronto. Quando a pessoa clicar em segurança digital, ela vai ter que ir lá para a variante 3. Então, eu vou selecionar aqui e vou conectar na variante 3. Quando a pessoa selecionar dicas para você, ela vai ter que ir lá para a variante 4. Mas a gente tem que fazer o inverso. Então, se a pessoa estiver aqui na variante 2, ela quer voltar para início, eu vou clicar em início e vou voltar para cá. Ó. Porém, a segurança digital e a dicas já está selecionada. Então, isso mantém. Na variante 3, eu também, aqui no início, eu tenho que voltar lá para a variante 1. Tá entendendo a lógica, né? Aqui para a variante 2... Aqui para a variante 4, 2, aqui, essa aqui vai voltar para 3 e esse aqui vai voltar para 1. Ou seja, você vai mudar só na 1 ali, né? Pronto. Agora, eu vou vir aqui em Publish Update e vamos ver aqui. Planejamento financeiro, não mudou. Segurança digital, mudou. Dicas para você, mudou. Olha só, o texto ele vai trocando, ó. Cara, fica muito legal. E outro detalhe, ó, tô aqui em planejamento financeiro, olha os posts. Se eu clicar aqui em segurança digital, já mudou também. Cara, você criou o blog do Itaú dentro do Framer de uma maneira muito prática, rápida e fácil, sem nenhuma complicação. E aí, o Framer é difícil? Ou é realmente questão de se dedicar algumas horinhas para você aprender, né? Eu sei que de primeira talvez você não tenha entendido algumas coisas, mas tudo vai fazer sentido para você depois quando você ver e rever essa aula. E eu peço para você explorar também, você tem que explorar, você tem que fuçar. Ah, igual eu não mostrei como faz o responsivo, como configura essa barra aqui, mas você pode pegar e fuçar e mexer, você não tem que ter medo de fuçar e mexer. E depois me manda, me fala o que você achou e se você conseguiu. Fechado? Bom, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e encerramos por aqui a nossa série de CMS dentro do Framer.